olhos fechados, com as mãos no coração, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Oportunidade essa que podemos, meu Deus, fazer e nos colocar, meu Deus, na condição e na posição que sabemos, meu Deus, que vai fazer a diferença na nossa vida. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por estar abaixo dessa cobertura, meu Deus, do Ministério Mudança de Vida, vivendo, Senhor, essa fé. Obrigado, Senhor. Senhor, e não sendo diferente, eu peço ao Senhor perdão por todos os nossos erros, falhas, atitudes, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que cometemos, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito. Senhor, tem misericórdia e passa com o Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor Jesus, nos santifica com a Tua unção, com o Teu poder, meu Pai, porque nós entendemos, meu Deus, que sem a Tua presença, sem o Teu favor, sem a Tua graça, meu Deus, sem a Tua misericórdia, meu Deus, por mais que tenhamos, meu Deus, alguma habilidade, algum conhecimento, meu Deus, sem a Tua presença, tudo isso é em vão. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, a Tua unção. Meu Deus, nós entendemos e compreendemos, meu Deus, que só o Senhor por nós. Se o Senhor não for por nós, meu Deus, se o Senhor não nos conduzir, não nos dirigir, meu Deus, não nos nortear, meu Deus, está provado, meu Pai, que nós, meu Deus, cometeremos erros, meu Deus, e erros, meu Deus, tão, meu Deus, complicados e graves, meu Deus, que pode alterar o curso, meu Deus, da nossa vida, do nosso destino, Senhor. Então eu peço, Senhor, nos ajuda a vencer, meu Deus, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, nos ajuda a vencer, meu Deus, tudo aquilo que vem, meu Deus, lutando, meu Pai, para nos controlar, meu Deus, para nos seduzir, para nos distrair, meu Deus, para nos desfocar. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor, meu Deus. Nós temos aprendido todos os dias, meu Deus, com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo que tem nos conduzido, meu Deus, a importância que a palavra tem, meu Deus, em nós, meu Pai, assim como nós ouvimos, meu Deus, a importância de colocar em ordem tudo, meu Deus, colocar em ordem tudo, meu Pai, e partindo pela primícia, pela parte mais importante, meu Deus, o nosso interior. Então eu oro, Senhor, e peço, nos ajuda, fala conosco nessa tarde. Fala com todas as pessoas que estão aí assistindo agora, as que estão aqui, meu Deus, eu peço que o Senhor possa falar com todas, meu Deus, e que o Senhor, assim como está escrito na Tua palavra, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que restaura, meu Pai, que o Senhor entre com curas, com libertações, com restaurações, livrando, meu Deus, tirando, Senhor, todo o peso, meu Pai, meu Deus, todo o fardo, tudo aquilo que tem escravizado, roubado, meu Deus, a vida dessas pessoas, tudo aquilo que veio para prejudicar, tudo aquilo que veio para amarrar, tudo aquilo que veio para frustrar, Senhor, meu Deus, eu ordeno, meu Pai, que toda essa atuação diabólica, ela seja quebrada, cancelada, destruída, meu Deus, e que não tenha poder, Senhor, sobre a vida do Teu povo. Eu peço uma unção poderosa, meu Deus, uma unção especial, Senhor, sobre esta reunião, e que todos, meu Deus, possam sair, meu Deus, curados, libertos, restaurados, abençoados, vivificados, meu Deus, vivendo um novo tempo, meu Deus, porque todo momento, meu Deus, que nós nos colocamos, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, e paramos para ouvir e colocar em prática as direções do Senhor, meu Deus, nós somos levados, meu Deus, para um outro nível, para uma outra realidade, para uma outra, meu Pai, para uma outra dimensão, Senhor, e nós podemos ver o quanto nós somos cuidados, meu Pai, porque nós vemos, meu Deus, tem N tipos de tratamento,
para várias situações na vida de uma pessoa. Meu Deus, mas nada como o tratamento da tua palavra, o direcionamento da tua palavra. Ele é o único, meu Deus, que pode literalmente definir, meu Deus, a vida de uma pessoa e levando ela para um curso vitorioso, uma direção de vitória, de progresso, de sucesso, de ascensão em todos os aspectos, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, essa reunião nas tuas mãos e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui entre nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Tá ligado? Pega esse espírito. Que espírito? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2021. Diga, as bênçãos do Senhor repousam, descansa sobre a minha vida. Diga, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. A Bíblia diz aqui, em Cânticos dos Cânticos, 2:15, na versão NAA, diz assim, peguem as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Nós temos ouvido praticamente todos os dias que, repete assim comigo, o pequeno não é insignificante. E é uma coisa tão interessante que, por mais que isso é falado e isso é tido como algo de extrema importância, nem todos dão a devida atenção a isso. E a Bíblia nos orienta e nos adverte, e ainda nessa passagem, ela reforça a importância de prestarmos atenção em coisas pequenas, que talvez tenham sido tão nocivas, tão perigosas, quanto coisas grandes. É como diz aquela expressão bíblica, né? Como diz a Bíblia, uma pessoa não tropeça em pedra grande, ela tropeça em pedras pequenas. E quando nós olhamos e dizemos que o pequeno não é insignificante, é tão interessante que ainda é assim, a gente fecha os olhos e diz, o pequeno não é insignificante. E ser literalmente sincero conosco, respeitando a palavra, você começa a ver várias coisas pequenas na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, que talvez estão sendo ignoradas, estão sendo ali tratadas de uma forma como se não tivesse nenhuma importância, como se não tivesse nenhum problema. É como as pessoas usam a seguinte expressão: ah, não, eu posso fazer isso, porque isso não tem nada a ver. Espera um pouquinho, mas isso aqui é uma lei? Por exemplo, você está numa rodovia, e aquela rodovia tem um limite de velocidade, e você está lá, você sabe que aquela rodovia tem um limite de velocidade a 120 por hora, e você está acima do limite de velocidade. Dentro daquele parâmetro, a gente está ignorando algo, não está? A gente está ignorando. Não, mas é pequeno, não tem nenhum carro aqui, não tem nenhum radar, não tem nenhuma fiscalização, não tem nenhuma polícia, não tem nenhum fiscal de trânsito aqui para proibir ou para inibir a minha ação que está acima do limite da velocidade. E é uma coisa tão séria e tão grave, algumas coisas dessa natureza. Eu estou dando esse exemplo pequeno, mas é só a gente abrir o leque para várias áreas da vida de uma pessoa.
A pessoa, ela pode, como eu já ouvi casos de pessoas assim, olha, eu estava a 180 quilômetros por hora na rodovia e olha, nenhum radar me passou, não peguei nenhum radar. Aí ele está a 40 por hora aqui na esquina e ele passou a 2 quilômetros acima do que aquele radar permite e ele levou uma multa. Aí ele diz assim, poxa, olha, eu não levei uma multa andando a 180 quilômetros por hora, mas eu levei uma multa a 42 quilômetros por hora. É uma coisa que deve ser considerada. Nós não podemos analisar apenas coisas que talvez estão ali visíveis aos nossos olhos, como um móvel que está arriscado, ou uma geladeira, ou uma parede fora de pintura, ou qualquer outra coisa que talvez aos olhos humanos está ali escancarado, por mais que seja pequeno, que precisa ser reparado. Mas tem muitas coisas dentro das pessoas que são pequenas, tratadas como pequenas, que são ignoradas. E nós somos advertidos por Deus o tempo todo. Repete assim comigo, a colocar em ordem a nossa casa. E qual que é a nossa casa? É o lugar onde você mora? É o lugar onde você ali tem o seu cantinho, a sua cama, a sua sala, a sua cozinha, o seu ambiente ali de descanso, o seu momento. Aquela é a sua verdadeira casa? Quando a Bíblia menciona, e a palavra traz a nós, coloque a sua casa em ordem, ela está se referindo ao nosso eu interior, ao nosso coração, a nossa maneira de agir diante das situações. Porque se uma pessoa ela é capaz de ignorar algo pequeno dentro dela, ela vai ignorar qualquer coisa fora. E se ela é capaz de ignorar qualquer coisa pequena, ela é capaz de ignorar qualquer coisa grande. E aí muitas pessoas vão dizer assim, não, mas o senhor não está entendendo, eu ignorei isso aqui porque é pequeno. É tão interessante que a Bíblia nos ensina a andar como Cristo, a ser pequenos cristos, não é assim? E eu ainda coloquei isso para uma pessoa esses dias. Andar como um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. Jesus não está aqui, em carne. Então eu vou trazer uma pessoa que é referência. Uma pessoa que é referência. Vou colocar um exemplo, a bispa. Suponhamos que eu tenho esse copo com água aqui. E esse copo com água está sujo. Caiu, tomei café nele agora, e tem uma manchinha assim. Eu só vou passar uma aguinha aqui, e vou colocar água novamente, e vou dar para ela. Conhecendo ela, será que ela beberia? Algumas pessoas assim, não, é pequeno. Como eu já vi pessoas, cai algo no chão, já viu isso? Já viu? Só por cima. Não, deu 3 segundos, já era. Não tem problema. É algo pequeno. Espera um pouquinho, para analisar. Quantas coisas pequenas as pessoas estão permitindo? Pastor, não tem nada a ver. Isso é algo totalmente bobo, algo totalmente fora da realidade. É uma coisa tão interessante que quando você para analisar a quantidade de coisas pequenas que foram permitidas e que você acabou fazendo, que você acabou dando ali legalidade, que quando você vai ajuntar aquilo, talvez você não sabe nem qual você vai acudir primeiro. Está conseguindo entender? Você não sabe qual você vai acudir primeiro. Porque aí tem algo na família, tem algo com os filhos, tem algo no relacionamento, tem algo na vida financeira, tem algo na vida profissional, tem uma ponta solta aqui, tem uma outra ponta solta aqui, tem uma outra ponta solta ali, tem uma outra ponta solta lá, tem muitas pontas soltas. E a pessoa vai vivendo assim. E chega uma hora, aquela ponta pequena, ela acaba sendo o acesso
para algo grande. E aquilo foi ignorado há tanto tempo, como tem muita gente assim. Eu atendo pessoas e às vezes as pessoas perguntam assim para mim, o porquê que isso está acontecendo na minha vida? Você já se fez essa pergunta? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu sou bom, eu não faço mal, eu aquilo. E quando você tem uma conversa com aquela pessoa e faz ela ver coisas que ela não está vendo, ela consegue identificar que aquilo que talvez ela ignorou, que ela permitiu, que ela deu legalidade, que ela deu acesso, aquilo é a porta para aquela situação e aquele problema está se concretizando na vida, tendo acesso à vida dela, aquela situação, coisas que foram ignoradas, situaçõezinhas que foram permitidas, e você vê que a palavra o tempo todo nos orienta a colocar em ordem, e é uma coisa tão interessante, que quando a palavra vem assim para a gente, coloque em ordem a tua casa, qual que é a primeira coisa que a pessoa pensa? No que está mais aparente, não é? No que está mais aparente, você vai olhar, a parede lá está descascada, não, olha aqui, eu preciso pintar aqui, olha, eu preciso trocar esse móvel, eu preciso trocar aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Ele esquece que talvez tenha um sentimento, tenha uma situação interna lá com o esposo, com a esposa, com os filhos, com alguém, existe algo que ela fez, que está lá dentro dela, e que talvez a falta do entendimento e do discernimento daquilo que Deus está trazendo é tão raso para aquela pessoa que ela não está conseguindo ver, ela não está conseguindo entender. E é tão interessante isso, que quando nós iniciamos uma campanha, nós vamos iniciar o propósito da mudança agora dia 1º, na quarta-feira. O propósito da mudança. A quantidade de pessoas que escrevem e que projetam e que não sabem o que estão projetando e não vão viver porque não sabem como projetar, porque não sabem, não se conhecem. Consegue entender? Não se conhecem. Você vê que é interessante, tem uma senhora aqui na igreja, ela é deficiente visual. E por pouco tempo que ela vem aqui à igreja, às vezes ela entra sozinha, ela entra pelas portas sozinha, e ela vem tateando as cadeiras sozinha e senta num determinado lugar. E é comum você ver, inclusive aqui em São Paulo, uma metrópole, cidade grande, você vê vários pontos de identificação para pessoas deficientes visual e outras deficiências, mas eu estou mencionando o visual só para trazer o exemplo. Ter o ponto de identificação e direto você vê pessoas com cão-guia, pessoas com, eu esqueci o nome daquela varinha, não é uma varinha, eu esqueci aquela que eles utilizam para se identificar e fazer. Direto você vê pessoas andando na rua, fazendo e indo, assando, fritando e fazem acontecer, não param. Não param. Porque elas sabem, elas aprenderam a fazer a leitura daquele cenário delas. Consegue entender o que eu quero dizer ou não? Elas conseguem fazer. Elas não enxergam, elas não conseguem ver, mas elas conseguiram fazer a leitura daquele ambiente, daquele cenário. Elas sabem, eu vou em determinado lugar, lá tem como eu me identificar, então eu vou me identificando, olha, eu vou descer uma guia, como que é, eu vou aqui, eu tenho a sensibilidade, olha aqui o ouvido, está vindo o carro, não está, tem alguém próximo, alguma coisa assim. Elas aprenderam a lidar com aquela situação. E é uma coisa tão interessante, que tem gente que ouve a palavra o tempo todo, e a palavra vem vindo, e trazendo a ela as revelações tão importantes, para que ela possa tomar as decisões, no tempo que aquela palavra proporciona a ela, e muitas vezes ela deixa passar, e quando você deixa passar, é uma coisa interessante, aquilo não vai ficar mais fácil, pelo contrário, aquilo vai ficar mais difícil. A gente acaba recebendo oportunidade para tratar coisas na vida da gente, e a gente não pode ignorar.
Eu ouvi uma pessoa agora há pouco, há uns 20 minutos atrás, uns 30 minutos atrás, ela disse assim para mim: eu estou arrependida dessa determinada situação. Aí eu disse: mas como assim? É porque eu tive oportunidade de fazer isso há muito tempo, e eu vim deixando, está conseguindo entender? Estava uma dor pequena, está conseguindo entender? Eu senti uma dorzinha pequenininha, aí eu vim deixando, aí a dor se tornou uma dor o quê? Como? Insuportável. Então agora é hora de fazer o quê? É hora de resolver esse problema. Mas aí a hora de resolver esse problema eu tenho que resolver mesmo. E aí é a hora que às vezes a gente não está disposto. Você está conseguindo entender? Às vezes as pessoas não estão dispostas para tratar aquilo como é necessário. E isso é extremamente importante. E eu, você e todos nós devemos estar 100% atentos, para que quando nós formos ali submetidos ou levados para uma situação que Deus espera mais de nós, nós estejamos prontos e preparados de uma maneira que nada nos impeça. Quando a gente olha para a história de Daniel, é tão bonito Daniel, a história, que lutaram e procuraram para encontrar algo. Encontraram que ele era um homem de oração, encontraram que ele era um homem dependente de Deus, encontraram que ele era um homem justo, correto, honesto, e não tinha nada. Imagina aqueles homens vasculhando, eles vasculharam tudo sobre ele, e não acharam nada, está aí não acharam nada, não conseguiram encontrar nada, e isso prova e mostra para mim e para você, que quando você olha com a palavra, você diz assim: Senhor, o que me condena? Quais são as minhas atitudes? Quais são a maneira que eu penso? Porque assim, é muito fácil nós chegarmos diante de pessoas e do público e apontar coisas. Mas quando eu faço análise de mim mesmo, e eu faço esse apontamento a mim mesmo, e faço essa leitura para saber, de fato, o que ali tem tido acesso, tem tido legalidade, tem tido poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, porque você vai setorizando coisas, e quando você vai levantando tudo aquilo, você vai vendo quantas coisas têm passado e têm sido ignoradas. Quem aqui, sincero, quem aqui, olha para você ver que coisa importante, quem aqui já passou num determinado ambiente, viu a luz acesa e diz assim: eu vou apagar? Não vou apagar, não. Depois, sabe? Já fez isso? Já fez isso? Quando bebeu a água, deixou 2 dedinhos de água na garrafa da geladeira, aqui, tá, o próximo coloca. Ou não pegou tudo, porque sabia que o próximo ia beber, e com a revolta dele, ele já ia encher a garrafa, o leite, o suco, ou o alimento. Não, que isso, aqui é coisa pequena. É tão interessante isso, que a bispa fala muito sobre isso, que a gente tem que tratar tudo que tem que ser tratado na hora que aquilo vem. Porque é tão natural na vida do brasileiro, de alguns brasileiros, de deixar as coisas para quando? É uma desgraça isso, sabia? É uma desgraça. A pessoa vai tirar o título de eleitor, ela tira na última semana, que já não tem prazo mais. Ela vai tirar um documento, ela tira no último prazo, no último dia, no último horário. Ela vai renovar uma habilitação, é no último horário. Ela vai pagar uma multa, é no último dia. Ela vai fazer uma determinada situação na última hora, é sempre para o último. É um padrão. E esse padrão de deixar algumas coisas passar, ele não é aceito por Deus. Para quem quer coisas grandes, e quem quer desfrutar de coisas grandiosas,
tem que entender que isso aqui não vai ser suportado. Porque o tempo todo a palavra vem cobrindo nossas vidas, e assim como essa vinha aqui, florida, a gente passa a estar farto e gordo do quê? Da palavra, nutrido da palavra. A gente tem respaldo, a gente tem ali o entendimento da palavra. Mas espera um pouquinho, por que que essa mesma palavra, por que que essa mesma vinha não dá mais frutos? Não é uma coisa de se perguntar? Por que que não dá mais frutos? Por que que as coisas não caminham para um patamar, mudando de nível, como a própria bispa tem falado, mudando de nível, você tem que mudar o nível. Mudar, acabou, você veio aqui, você deu tudo que você tinha que dar aqui, você aprendeu, desenvolveu, fez o que você tinha que fazer, cresceu, fez, ok, e agora? E agora? Porque são coisas pequenas que têm impedido muitas pessoas de viver coisas grandiosas em Deus. Porque se eu permito coisas, sentimentos miseráveis, ainda a bispa falava na segunda-feira, você vê que a Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, certo? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tem coisas que nós não podemos evitar, não é? Tem coisas que nós não conseguimos evitar. Por exemplo, você tem como evitar algumas situações que confrontam você, que afeta, que chateia, que magoa você? Tem coisas que você não tem como evitar. Tem coisas que você vai viver. Aquilo nasceu. Mas eu posso, da mesma forma que aquilo nasceu dentro de mim, eu posso fazer o quê? Matar aquilo. Não dar legalidade. Não alimentar, não nutrir aquilo, porque tudo aquilo que eu não alimento, vai o quê? Vai morrer. Tem essas situações que muitos acabam trazendo coisas de muito tempo. Ah, é uma mágoa, eu tenho mágoa do fulano, eu tenho mágoa do ciclano, eu tenho mágoa do beltrano, eu tenho mágoa de determinadas pessoas. Não, mas é coisinha pequena. É coisinha pequena. Quantos casamentos não estão assim? Você vê que a briga de casal, ela é assim, né? Casamento. Vem coisas, vem uma coisinha daqui, uma coisinha ali, e talvez aquele espírito de passividade, de conformismo, de aceitação, é uma desgraça. Por quê? O que acontece? Ah, não, tudo bem, eu deixo passar. Não, eu deixo passar. Não, eu deixo passar. Não, eu deixo passar. E acontece algo, o que é trazido? Tudo, de uma vez. Aí eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas espera um pouquinho. Já que ele te tratou dessa forma, e você não gosta, por que que no primeiro dia você já não tratou e já não resolveu isso? Olha, meu amor, olha, meu bem, o negócio é o seguinte, eu sei, você está nervoso, você está nervosa, aconteceu situações, eu respeito o seu trabalho, o local que você fez, isso, aquilo outro, mas o negócio é o seguinte, você me desrespeitou, não gostei. E por favor, não haja mais assim, porque isso é desagradável. Está conseguindo entender? Aquilo é tratado imediatamente. Não, eu não vou tratar. Não, ele sabe. Não, ela sabe. Não, mas isso é normal. Não é normal. Porque uma hora aquilo não vai se tornar normal, aquilo vai crescer, porque foi dado um acesso. Aí perde-se o respeito, perde-se a admiração, perde-se muitas coisas que não pode se perder em um relacionamento. E depois estão dois dentro de casa, que nem um faroeste. Já viu? Um atirando de um lado e o outro do outro. Um mira e o outro atira. Um atira e o outro mira. Um desvia e o outro acerta. O outro acerta, o outro erra. E vai, naquela rivalidade. É uma coisa tão interessante, que é um bang-bang. Esquecendo que tem várias vítimas inocentes naquele ambiente, naquele cenário, trazendo para a sua vida um histórico e de discussão, de brigas, de enfrentamentos desnecessários, de situações que poderiam ser tratadas de uma forma tão pequena, da mesma maneira que ela é. Consegue entender? Da mesma maneira que ela é. E quando isso não é tratado, isso não é amizade. Uma amizade, mas não, mas isso aqui eu não gostei, eu me senti desrespeitado. Fala na hora.
Fala na hora. Ah, não, mas ele começou, ela falou, ele fez isso, aquela fez aquilo, pegou algo sem a minha permissão. Ah, eu deixei, né? Não, não tem nada a ver. Não, mas é algo como, pastor, tudo isso que o senhor está dizendo são coisas pequenas. São coisas pequenas. Mas são coisas tão pequenas, como a gente vê hoje, a gente não vê aí, esses dias aí, me mostraram um vídeo de uma pessoa que matou uma outra pessoa porque estava devendo R$1 num bar. E aí estava devendo R$1, o outro não quis pagar, era R$1, e aí ele ficou tão revoltado e começou a discutir e matou o cara. O outro do lado falou assim, mas se fosse por causa de R$1, eu te dava. Aí ele matou, foi preso, por causa de R$1. E quantas loucuras, e quantas outras situações dessa linha não acontecem na vida de muita gente. Coisas pequenas. E a gente tem que entender que o Espírito Santo tem dado direções para nós agirmos imediatamente em algumas coisas. Imediatamente. E não é uma coisa que ele vem falando que deve ser ignorada, deve ser tratado com muito respeito, com muito temor e com muita seriedade. Com muito temor, com muita seriedade. E é algo assim, que se for ignorado, repete assim comigo, vai crescer e vai se tornar algo insuportável. Nós não podemos ignorar. Nós temos que agir rápido. Porque quando Deus, Ele traz direções como essas à igreja, nos mostrando, é porque Ele está revelando, Ele está trazendo a importância que aquilo tem na vida de muita gente. Não deixar passar. Por mais que exista um padrão, o Brasil tem um padrão. O padrão do interesse, o padrão da malandragem, o padrão é o padrão da malandragem, e o padrão disso, que nem tem as piadas, né? Vem, isso é verídico, né? Vem pessoas do exterior, e aí, inclusive teve uma piadinha esses dias, assim, veio um argentino para o Brasil, e aí ele foi assaltar o brasileiro, aí o brasileiro disse assim, ô rapaz, isso é falta de respeito. Não, o que é isso? Você vai me assaltar? Você é argentino? Não, eu, que é isso, rapaz? Não, eu sou brasileiro, eu que tenho que te assaltar. Quer dizer, olha o padrão. Quer dizer, não, está defendendo uma arma, eu vou peitar a arma. Não, você é o padrão. É o padrão. E as pessoas vão aderindo a esse padrão e vão permitindo. E isso é uma coisa tão perigosa, que a gente fica analisando, né? Ai, se a gente não cerca nas escolas os nossos filhos. Ai, se a gente não cerca aqui, ali. E é uma coisa assim tão interessante que é como se eu estivesse aqui nessa igreja aqui, ó. Tem 2.600 cadeiras aqui. Eu estou aqui, sentado, como se eu estivesse sentado aqui, no escuro. Estou aqui, sozinho, no escuro. E eu não estou vendo nada. Nada. Estou vendo nada. Aí o Senhor está dizendo assim, coloque a tua casa em ordem. Abra os olhos. Veja o que está pequeno. E quando você abre o seu coração, é como se as luzes todas fossem acesas. E você conseguisse identificar coisas pequenas, coisas insignificantes, que não foram tratadas, que foram dado acesso, liberdade, legalidade, e situações que estão tão perigosas e tão graves na vida de pessoas, ao ponto que algumas estão por um fio. Ah, mas aquilo é pequeno. Repete assim comigo, é pequeno, mas não será ignorado. É pequeno, mas não será ignorado. Nós temos aprendido e recebido direções que nós devemos agir rápido em determinadas coisas. E não podemos permitir que aquilo crie força, que aquilo ganhe força. Como eu disse ainda para uma pessoa hoje, eu disse assim, você não está isento de viver situações e de ter passado problemas. O problema é você alimentar isso. O problema é quando eu alimento, o problema é quando eu não estou nutrindo aquilo. Mas o senhor não está entendendo, foi a pessoa que me chateou, que isso, que aquilo. Eu falei, como que a pessoa está?
Falou assim, ela está bem. Falei, e você? Está mal. Então o problema é de quem? É dela. Não, o problema é seu. É você que está mal, a pessoa está bem. Não, mas o senhor não está entendendo. Foi a pessoa que pegou dinheiro meu, ela pegou, eu emprestei dinheiro, ela não pagou, e quando eu fui cobrar, ela ficou brava, e isso, e aconteceu tantas coisas, e a gente está numa situação muito complicada, e ela me ofendeu, ela isso, ela aquilo outro, mas a pessoa está muito bem, eu estou mal. Eu falei, quem problema é de quem? Não, é dela. Eu falei, o problema é seu. Por que você está alimentando isso? Primeiro, você não deveria nem ter feito o que você fez. Segundo, você criou situações, você deu uma liberdade para aquilo ganhar força dentro de você. E agora está a pessoa precisando de dinheiro, porque tirou da onde não podia tirar, para suprir a necessidade, um capricho de alguém, e agora ela está ali extremamente angustiada por conta que a outra pessoa está bem e ela está mal, e ela está sofrendo com aquilo. É uma coisa tão interessante, né? Não poderia ter dito não? Não poderia ter evitado? Não poderia ter tomado atitude com luz da palavra? Por isso que a gente ouve a bispa orar, nas orações dela, falando sobre isso, que nós precisamos da ajuda de Deus para tudo. Você tem que colocar Deus em tudo. Até quando você vai emprestar o dinheiro para alguém, até quando você vai ali pedir algo emprestado, se você entende que você precisa de algo emprestado de alguém, você tem que pedir a direção de Deus, se Deus concebe a você, se aquilo vai ser bênção ou não, se aquilo vai ali, em tudo, porque a quantidade de pessoas que acabam enfiando os pés pelas mãos e agindo de forma totalmente precipitada, por imaturidade, por falta de pensar. A realidade é essa, por falta de pensar, não pensou e não consultou a Deus. A gente fica analisando, né? Você vê, Davi foi um homem que viveu segundo o coração de Deus. Davi foi um homem perfeito? Como que foi os filhos de Davi? Foi uma vergonha, não foi? Não foi uma vergonha a família de Davi, os filhos dele? Mas Davi, como que foi Davi? Foi um homem fraco, covarde, medroso, fracassado? Não. Mas talvez coisas que foram ignoradas. Houve o tempo de se tratar aquilo. E quando o tempo de se tratar aquilo passou, aquilo trouxe para ele vergonha. Aquilo trouxe vergonha para ele. E eu fico analisando, como que é uma coisa interessante, né? Assim como nós recebemos hoje direção de Deus o tempo todo, Deus fala, Deus mostra, eu fico imaginando o quanto Deus não insistiu com Davi, mostrando acerca e a responsabilidade daquilo que ele deveria ter tratado e não ter ignorado. Porque aquilo que ele ignorou cresceu, e aquilo cresceu, se tornou algo irreversível, ele não conseguia mais reverter. Até porque é aquilo que, é assim, nós temos o tempo para resolver aquilo. Está conseguindo entender? Nós temos um tempo. É como se tivesse um cronômetro, coloca em ordem a tua casa, você tem 24 horas. Ah não, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem por onde fazer, nossa, eu não sei nem por onde, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, não, mas isso e aquilo. É tão interessante que quando uma pessoa, repete isso comigo, ela quer, ela consegue ver. Está conseguindo entender? Quando ela quer, ela consegue ver. Ela consegue ver. Esses tempos atrás, acho que uns 2 meses atrás, eu estava com o bispo Danilo num atendimento, e uma determinada pessoa disse assim, olha, eu não fiz tal coisa. E aí, lá vai o bispo Danilo com muita paciência, com muita misericórdia, fulano, olha, é assim, isso. Quase 1 hora, mais de 1 hora. Não sei quantos nãos ouvimos. Aí o bispo falou assim, então tá bom, então, agora
é com Deus. O peso da mão de Deus vai pesar sobre a sua vida e você vai sentir, e isso vai trazer uma consequência muito grande para você. E isso é algo que nenhum de nós podemos resolver, agora é você e Deus. Ele nem terminou de levantar da mesa, a pessoa falou, opa, pera um pouquinho, deixa eu falar a verdade, vamos falar a verdade? E ele falou assim, olha, eu estou falando de verdade já faz muito tempo, mas vamos lá, já que você quer falar, fale. Sim, foi eu que fiz isso. Foi eu que fiz. Aí você vê, por que que hoje as pessoas respeitam mais? Você vê que hoje o crime organizado é assim, né? O bandido lá, o crime organizado é assim, tá lá, opa, tem um tribunal do crime, mata um, mata outro, colocou temor. Aqueles lá não fazem, mas as pessoas vão permitindo, vão deixando, eu vou ver até onde vai dar, esse senso de impunidade, está conseguindo entender? Ah não, esquece, não tem nada a ver, não fui eu vou levando, quando está na hora de se arrebentar, ah não, espera um pouquinho, não, vamos aqui, deixa eu resolver. Tem coisas que você consegue reparar, tem coisas que você não consegue reparar. É isso que é algo que você tem que ter, essa preocupação, esse zelo, é algo que você tem que dar essa devida atenção. Tem coisas que nós vamos conseguir tratar naquele tempo que nós temos o favor e graça para aquilo, mas quando aquilo se expirar, acabou, nós vamos sofrer as consequências daquilo, porque nós estamos dizendo para Deus o quê? Eu não creio, eu não acredito que essa palavra é de Deus, está conseguindo entender? Eu não acredito que é uma direção de Deus, eu não acredito que isso é tão pequeno, que Deus quer que eu me preocupe com isso, que é tão pequeno, isso aqui que é tão insignificante, aqui está escrito na Bíblia. Deus quer que você trate, Deus não quer que você ignore, Deus não quer que você permita isso, Deus não quer que você deixe isso passar, porque isso aqui tem sido totalmente destrutivo na vida de milhares de pessoas. E quantas que estão hoje arrependidas por coisas tão pequenas que fizeram, que poderiam ter sido evitadas, e hoje tiveram a sua sentença mudada, o curso da sua vida mudado, as circunstâncias mudadas, vive uma outra condição, estão arrependidas, mas não tem como voltar mais. Quantas? Quantas pessoas? É algo muito importante. Peguem as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, florida em outra tradução. Ou seja, nós estamos recebendo direção, nós estamos recebendo ali aquilo que nós precisamos para florescer, e nós estamos florescendo, mas nós devemos estar atentos. Eu quero ler outra passagem aqui, aqui em 1 Reis 18, versículo 30, diz assim, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim, e todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Olha que coisa, né? Com o altar, Deus vai se manifestar em um altar destruído? Em ruínas? Não. Pastor, que altar é esse? Que altar é esse? A sua vida, o seu coração, uma vida bagunçada, uma vida em desordem, família, casamento e tantas outras coisas. E essas ruínas, você pode analisar o porquê muitas vezes a oração de muitas pessoas não estão sendo respondidas. E é uma coisa tão interessante que eu ainda falava esses dias, né? Você vê que a necessidade de realizar o sonho e um projeto é tão grande,
Que às vezes a pessoa coloca aqui o que ela quer, algo que ela sonha, que ela não tem nem noção do que ela está pedindo. Ela não tem nem noção do que ela está pedindo. Você já viu criança? Já viu criança? Quando criança pede algo para um adulto, e um adulto fala assim, não, mas isso não é para você. Mas ela está vendo isso? Ela não vê. Ela não tem noção do que ela está pedindo. Ela não tem noção daquilo que ela está colocando. Quantas coisas que os nossos pais disseram não a nós, que se eles tivessem dado aquilo a nós, eles teriam nos matado. Quantas coisas. E tem muita gente assim, sem noção. Mas por que está sem noção? Porque tem muitas coisas que não estão sendo tratadas. E quando eu não trato aquilo que tem que ser tratado devidamente, quando eu não quebro princípios, Deus vai me honrando, vai me abençoando, e eu vou dando um passo de cada vez em direção às vitórias. Porque senão eu não vou suportar o peso da bênção. Eu não vou suportar o peso da bênção. E por que que muitas pessoas estão frustradas e não estão vivendo aquilo que gostariam de viver? Porque tem muitas coisas sendo ignoradas. Muitas coisas. Coisas que são ali deixadas de lado. Como se não tivesse a devida importância, o devido valor. Mas nós devemos analisar tudo. Aqui, em Eclesiastes 3:1, para finalizar, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É uma coisa interessante, que quem aqui já não disse, eu não tenho tempo. Não tem tempo. Não dá, eu não tenho tempo. Fulano, você precisa ler um livro, você precisa estudar, você precisa fazer um curso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Eu ainda dizia ontem para o pastor Natan, estava com o pastor Natan, eu lembro que eu fui tirar minha carta, eu ainda estava em Mirassol na época. E sabe aquele autossuficiência, aquele orgulho, dizendo assim, eu sei dirigir. Para mim, tirar a carta, rapidinho. Então vai lá. Fazer a prova, fiz o cursinho de CFC, então não vou nem estudar. Que isso? Vou nem estudar. Prova escrita, reprovado. Falei, poxa, meu Deus, e agora? Falei, não, eu já passei a primeira, eu reprovei a primeira, o que eu vou fazer? Eu não vou estudar também, porque eu já sei como que é, já peguei o esquema ali, já sei como que é, tudo certinho. Agora eu vou embora. O que aconteceu? Reprovado de novo. Aí, depois de investir a mais do que o devido na autoescola, eu falei, põe um pouquinho, sabe a melhor coisa? Eu vou estudar, eu vou ler o livro, eu vou fazer certinho, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou aqui, e eu fui e passei. E para quem sabe, são 21 pontos, eu tirei 21, que se eu tivesse tirado 20, eu tinha reprovado de novo. Reprovado de novo. E por que eu estou citando isso? Às vezes as pessoas assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tirei a carta, faltando 21 dias, para expirar o prazo de 1 ano que tem, da habilitação. 21 dias. Concluiu 21 dias, para concluir aquele ciclo de 1 ano. Quase que eu perdi, quase que eu não consegui tirar. Ignorando coisas que não podem ser ignoradas. Está conseguindo entender? Ignorando situações que não podem ser ignoradas. Então, são tantas coisas que, às vezes as pessoas assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu consigo tudo que eu quero. Eu posso tudo que eu quero, eu tenho tempo para tudo que eu preciso. Eu tenho tempo para tudo que eu preciso. Tudo depende do nível de foco que eu tenho e do nível de comprometimento que eu tenho naquilo que eu estou envolvido, e eu vou fazer aquilo funcionar. Eu vou fazer aquilo acontecer. É como você colocar pessoas, fulano, olha, você vai em determinada situação, isso, aquilo.
Você coloca aqui, ó, então vai embora, é até lá, tá? É até lá. Você quer muito? Quero. Quer muito? Quero. Aí você chega, um vai de um jeito, o outro vai do outro jeito, um faz de um jeito que achou melhor, um ouviu o outro ouviu o outro, mas aquele que fez certinho chega lá, e ele fala assim, olha, acabei, cheguei. E quando você vai fazer comparação, aquele que não quebrou princípio, ele teve êxito em tudo aquilo que ele faz. Aqueles que quebraram princípios, ignoraram os processos, fizeram de qualquer jeito, aquilo que era pequeno, não, isso aqui não tem nada a ver, não, isso aqui passa, se deram mal. E hoje existe uma luta muito grande de pessoas querendo mais e mais. Pergunta para uma pessoa se ela não quer ganhar mais. Quer ter um salário maior, fulano? Quero. O que você está fazendo a mais se você tem um salário melhor? Não, é que eu quero mais. Não, sim, tudo bem, é justo. A Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Ué, por que não mais? Mas o que você está fazendo a mais? O que você está fazendo a mais? Não, é que o que eu faço, aí começam as desculpas. E desculpas são mentiras. Está conseguindo entender? Aí começam as desculpas, é porque isso, é porque aquilo. E aí é a realidade de você falar o nome certo, é porque eu sou covarde, é porque eu sou indisciplinado, é porque eu não tenho responsabilidade com as coisas, é porque isso aqui não importa para mim, porque se isso aqui importasse para mim, eu ia dar o meu tudo, eu ia dar o meu sangue, eu ia derramar o suor nisso aqui. E aí você consegue identificar. E eu não preciso ir muito longe para chegar e para trazer o entendimento a uma pessoa, o porquê que ela não está mais. Está conseguindo entender? Por que ela não está mais? Por que ela não tem mais? Só faz o que é mandado. Só faz ali aquilo que se pede. Não, mas isso aqui é pequeno. Que isso? Eu vou apagar uma luz. Mas não sou eu que apago, é o Isaac. É o Isaac que tem que apagar. Eu não, é o Isaac que apaga a luz. Eu vou apagar a luz? Eu passei, deixei apagar, deixei acesa. Não, mas estava pingando a torneira ali. Aquilo é responsabilidade do Isaac. Não, isso aqui é responsabilidade do Isaac. Por quê? Deixar. Eu deixo passar. E tudo que eu deixo passar é tão interessante, tudo que você deixa passar, vem alguém e faz tão bem aquilo, que depois você fica com uma vergonha, que você não sabe aonde enfiar a cara depois. É ou não é? Você não sabe onde enfiar a cara depois, você fala, meu Deus, só era apagar uma luz, não era só apagar uma luz. Não era só ali fechar a porta, não era só ali fechar a torneira, era algo que Deus, de fato, estava esperando de você, e não ser ignorado, e é só você abrir o leque para a sua vida, em tantas coisas, não ignore, raposinhas, o seu altar, aonde Deus se manifesta, precisa estar reparado, restaurado. E nós temos o tempo para resolver tudo. Nós temos o tempo. Pastor, qual é o tempo? Hoje. Agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo. É tão interessante que você dá a direção para alguém e fala assim, tá bom. E aí, fulano, fez? Não, ainda não. Então tá bom, vou dar para outra pessoa fazer. Aí outra pessoa faz. Está que nem aquela historinha que eu contei esses dias, né? O rapaz que queria tanto o aumento de salário, mas há 20 anos na empresa estava lá, é o mesmo marasmo, a mesma postura, a mesma conduta, não cresce, não luta, não briga, só reclama, quando pede para fazer algo, faz de qualquer jeito, nunca traz uma opção, nunca traz algo a mais. Aí veio o outro lá com sangue novo, cheio de energia, foi dado uma direção a ele, e ele foi chegado num ponto que ele não tinha mais aonde chegar, desenvolver, ele falou, o negócio é o seguinte, aqui não dá, mas é o seguinte, eu vou levar essa opção, eu vou apresentar isso aqui também, olha, eu vou sugerir isso aqui para ele, porque se não der certo aqui, ele tem outras opções, ele não vai ficar limitado. O outro, não dá para fazer, está conseguindo entender? É muito difícil, é muito complicado. São pessoas que estão cheias de si,
cheias de si. E são pessoas que estão travadas na vida. E se não se posicionar, não vão viver um ano extraordinário, um ano estrondoso. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo. Para que Ele te auxilie e te mostre de fato tudo aquilo que você talvez fez ou vem fazendo vista grossa. Nós não podemos ser e permitir. Nós temos o tempo para tratar coisas. E da mesma forma que aquele tempo abriu uma janela, ele pode fechar aquela janela. E eu digo para você, por experiência própria, que houve momentos que eu estive na mão de Deus e doeu demais, mas eu sabia que era Deus tratando comigo. Era Deus tratando comigo. E é uma coisa tão interessante que quando você ignora, quando você deixa passar, quando você não repara o altar, quando você não coloca a sua vida em ordem, não é o diabo que vai travar a sua vida, é Deus. Meu amigo, entenda uma coisa, se Deus travar a tua vida, ninguém vai te ajudar, a não ser que você resolva com Deus. Se Deus travar, não vai andar. Você pode ser bom, você pode ter habilidade, você pode ter conhecimento, você pode ter estrutura, você pode dizer, olha, eu sou o cara. Se Deus travar, não tem quem destrava. Só Ele que vai destravar. E tem muitas pessoas dizendo assim, pastor, a minha vida está travada, eu estou doente, eu estou com tantos problemas. Olha, mas ora por mim, pastor, porque eu acho que fizeram um trabalho na minha vida, uma macumba na minha vida. Olha, fizeram algo muito grave na minha vida. E o diabo está lá, olha, eu não fiz nada não, hein? Não, eu não fiz nada não, eu não. Esquece, desvia de mim. Foi eu não. Eu queria ter feito, mas não foi eu não. É o próprio Deus travando, trazendo às pessoas a consciência daquele ato, daquelas atitudes ignoradas e deixadas para trás. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu peço, ó Senhor, cubra cada uma dessas pessoas com a Tua unção, com o Teu poder, com o Teu favor. Meu Deus, que o Senhor abra os olhos do entendimento, e que o Senhor dê o discernimento, que o Senhor se revele, que o Senhor mostre, meu Deus, de forma revelada para essas pessoas, Senhor, aquilo que o Senhor tem esperado, aquilo que o Senhor está requerendo de cada uma delas, meu Deus, e o tempo, meu Pai, de colocar em prática, é agora, é hoje, é já, não pode ser ignorado, não pode ser deixado para trás, não pode. Meu Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ajuda, meu Deus. Eu sei que o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, que restaura, que transforma, o Senhor é o Deus que quando abre uma porta, ninguém pode fechar. As bênçãos do Senhor, elas são derramadas, meu Deus, abundantemente, meu Deus, na vida de todos aqueles que creem no Senhor, meu Pai. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que esse temor possa levar essas pessoas a tomar atitudes e decisões, e a se posicionar naquilo que o Senhor está requerendo delas. Eu declaro, meu Pai, essa unção poderosa sobre o Teu povo, e que aqui, meu Pai, saia um povo, meu Deus, com atitudes e com decisões tomadas, meu Deus, decisões de mudança, um posicionamento firme, meu Deus, na luz, a luz da Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu determino um povo curado, liberto, abençoado, restaurado, meu Pai, que toda e qualquer sentença, meu Deus, negativa, criada pelo diabo,
que talvez esteja ofuscando, impedindo, meu Pai, essa pessoa de ver, de entender, de compreender, meu Pai, as direções que o Senhor tem dado a ela. Meu Deus, eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em nome do Senhor Jesus. E que nada impeça essas pessoas de verem e de entenderem e de compreenderem de forma revelada tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Eu declaro, meu Pai, essa unção de cura, de libertação, de transformação sobre a vida do teu povo. Eu declaro um povo curado, abençoado, restaurado, felizes e abençoados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.